E ali eu consegui algumas informações legais, não vou basear todo o meu trabalho em cima disso, é óbvio. Mas ali eu consegui perceber alguns meninos que são muito melancólicos. O menino que é sanguíneo, que é o brigão, que é o colérico, né? Aquele que é o fleumático, né? Então, assim, é importante tu saber com quem tu tá lidando. Um outro cara que eu podia falar aqui é o Zico, né? Que aí já um pouco fez parte, assim, né? Me lembro que era criança, né? Aquelas seleções de 82, 86, né? Que o pessoal era um encanto ver aqueles caras jogarem futebol, né? E a gente viveu com aquilo ali, né? A gente traz muito essa coisa de saudosismo e tem muitos contra, né, o que acontece hoje no futebol de profissional. Então, eu fui criado numa época que o futebol era muito bom, era legal de ver, e hoje tá muito difícil de tu ver acompanhar o futebol, né? E aí tem uma cena dos meus diretores, desses dois, eles olhando assim, sabe? Com uma cara de brabo, né? De indignado. Onde já se viu tocar o treinador pra cima, abraçar e beijar, e eu abraçava, e eles vinham assim, sabe? Uns vinham meio assim, meio de lado, eu venho cá, cara. Eles me abraçavam, eu senti que eles abraçavam assim como uma carência, né? Então aquilo ali, cara, foi fantástico. Hoje eu acho que foi o mais emocionante por isso, assim, né? .20, 25 anos, né? 25 anos de trabalho, vários clubes, tal, com certeza situações diversas, né? E, cara, o mais importante que você entende, entendeu? Como treinador, como professor, né? É o quê? É você passar a mensagem ou você fazer se entender por ele. Porque eu passar uma mensagem é simples. Agora, eu perceber que o cara ali entendeu a mensagem, eu acho que é um pouquinho complicado, né? Porque são várias cabeças, são várias nuances, né? É muito difícil. Eu digo, o professor, né? O coach, enfim, as pessoas que lidam, que trabalham, né? Eu sempre falo, nós somos vendedores de ilusão, né? Nós trabalhamos, eu falei para vocês, a gente trabalha com sonho, né? Nós estamos ali diretamente ligados ao sonho daquele menino, então muito respeito, né? Que nem o Bié fala muito, né? Respeito total, o Bié fala muito respeito total. E é verdade. E eu sempre falo, é muito difícil tu passar, sabe? Tu vender isso, fazer com que aquele jogador faça o que tu quer, ou talvez o que seja necessário, que eu costumo dizer, não é o que eu quero, é o que é o melhor para eles, o melhor para nós, o que se entende por melhor. Então isso é comunicação, estratégia, né? É tu entendimento, é tu perceber como é que aquele cara, quando vocês falaram antes de teste, de comportamental, semana passada eu acabei de aplicar um teste que eu aprendi com a Elis Formaio, né, que é essa empresária aqui da região da Serra, exatamente sobre isso. São 2 questionários e ali eu consegui algumas informações legais, não vou basear todo o meu trabalho em cima disso, é óbvio, mas ali eu consegui perceber alguns meninos que são muito melancólicos, o menino que é sanguíneo, o menino que é o brigão, que é o colérico, né? Aquele que é o fleumático, né? Então, assim, é importante tu saber com quem tu tá lidando, mesmo nessas categorias. E a tua habilidade de lidar diferente, de forma estratégica, com cada um deles. Exatamente. Eu acho que é o mais difícil, né? É tu conseguir perceber que não é exato. E tu tem um grupo, não é a mesma coisa para todos, né? Claro que chega um momento ali, como eu falei, não dá pra gente, nós sermos hipócritas, mas em muitos momentos tu consegue, sim, entender, separar, levar uma informação para uma coisa que é muito comum, né? Não é nada de obscuro ou que ninguém saiba. Alguns treinadores, né, prezam muito por isso. Eu gosto também, o reforço positivo ele ser na frente de todo mundo, no grupo, e o reforço negativo aqui ele chama no canto, e aí tu rasga o verbo. E aí tem atleta individual e tem atleta que precisa ser chamado na frente, né? E acontece que é aquele cara que daí ele vai. Então, cara, se tu colocar isso no mundo ali de 20 atletas, né? Numa categoria de 20 atletas, e é todo dia, tu tem que. Isso aqui. Não é fácil, né? Eu digo que o líder é como se fosse uma água. Se eu botar num copo desse formato, ele vai se encaixar.
se eu botar no outro, ele vai. E é esse desafio que a gente passa. Eu acho que isso é o... já uma vez me perguntaram, trazendo um exemplo aqui, uma vez perguntaram, Rafa, tu acha que tu é um cara de sucesso? Eu falei, cara, se for ver por título, por troféu na parede, talvez não, porque eu não sou um cara multicampeão, ganhei algumas coisas muito legais e tal, mas eu acho que eu me considero de sucesso porque eu consegui transformar, vamos achar alguma palavra aqui, a vida de muito menino, muito atleta profissional, já adulto, outros não, sabe? E para mim, como eu conversei com vocês antes também, para mim é muito mais importante um cara, não tô sendo hipócrita nem nada, isso é pura verdade, aí qualquer treinador fala a mesma coisa, óbvio que eu preciso ter um troféu lá, é esse o nosso trabalho. Mas como a gente sabe que mais se perde do que ganha, se eu consigo chegar, alcançar esses caras, e esse cara lá na frente falar, cara, aquele treinador, cara, esse cara é fantástico. Cara, isso não tem preço, isso tem valor. Isso que te move, isso faz levantar da cama, que dá aquele, né? De ir num lugar, aceitar os os caras falam, Rafa, tu vai pro interior de Tocantins, Rafa, tu vai não sei o que do Mato Grosso, Rafa, tu vai ler pra aquele time ali, terceira divisão, segunda divisão. Eu falei, cara, lá eu vou achar uns caras, eu vou fazer acontecer, esses caras vão chegar e tal. Então, eu acho isso legal. Então, sim, né, usando isso como parâmetro, eu acho que é isso, né, nós conseguimos, porque não vão ser campeão o tempo todo, a gente mais perde, como eu falei. Mas se tu consegue, quanto mais pessoas falarem de ti, que tu é legal, cara, isso é fantástico, né, isso é fantástico. Tu sabe, eu tenho uma frase do sucesso, né, que eu digo que sucesso é diferente de felicidade. Que sucesso é tu conseguir aquilo que tu quer. E felicidade é estar feliz com aquilo que tu conseguiu. Você se considera um cara de sucesso com felicidade, agindo com esse propósito que tu tem? Eu acredito que sim. Porque é isso. A realidade hoje do futsal, tu não fica rico no Brasil, né? Tu não fica rico. Tu pode alcançar uma vida legal, tu consegue, né, com muita dificuldade, mas tu não fica. Então, a felicidade de tu ver um atleta chegando lá numa equipe adulta e passou por você, ou você teve um momento legal com ele, você fez parte, né, dessa construção, dessa vivência, dessa evolução dele, e ele lembrar de ti, como eu disse, isso é muito mais importante do que um título, desculpe, mas o título ele vai passar, vai lá, eu vou ter uma foto, ótimo, legal, bacana, mas isso aí, esse cara vai perpetuar isso, esse cara vai levar pro filho, dizer pro filho dele, cara, aquele cara, sabe, então assim, isso, tu imagina tu conseguir fazer isso para muitas pessoas. Caramba, e não tem coisa pior, e aí também a gente comete erros também na vida, né? Então, se não tem coisa pior, é o cara lembrar de falar, esse cara, meu Deus, esse cara me prejudicou, esse cara não dá, mas tá cheio de troféu, e aí? E agora? Aí não tem felicidade. Eu acho que o meio termo, mas eu ainda fico com a felicidade, isso aí é o prazer, porque como eu falei, tu não vai ficar rico, então não adianta tu querer se apegar ali no futsal hoje, na nossa realidade, e querer ser um cara, passando não por tem cima como. dos outros, trazendo essas memórias e afetando negativamente. Tuane, tua opinião aí, Tuane. Cara, os empresários aqui, quando vieram, o seu Tarcísio Miquelão foi um, né? E falou, ele disse, cara, sempre quando eu pensei no turismo, que a referência do turismo é o seu Tarcísio, né? Quando eu pensei em ajudar, em apoiar as casas lá do Caminho de Pedra, a empreenderem nos Caminhos de Pedra, eu nunca estava pensando só no meu negócio, estava pensando no negócio deles. Por quê? Se eles teriam sucesso, as pessoas que vinham visitar iam dormir no meu hotel. O Paulo Jeremias, ele falou a mesma coisa. Ele disse, se muitas empresas aqui na nossa região têm sucesso, essas empresas importam, vai vir muito empresário visitar essas empresas. E eles vão jantar no meu restaurante. Olha ali. Eu acho que conecta bem naquilo que ele falou, né? Total. Eu costumo dizer, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então, para que a gente tem que ser egoísta, né? Eu acho que essa mentalidade de ter um propósito que vai além dos meus interesses pessoais, quando a gente já começa ali tendo um sentido para viver que é maior do que meus próprios interesses, já dá vontade para ir com mais garra para realizar os nossos sonhos, né? Verdade. Tu é casado? Sou casado. Tem filhos? Sou casado. Não, tenho neta. Tem neta? Eu digo, tenho uma neta, que legal. Uma lemoazinha de 5 anos, a Raila.
ela é a filha do meu enteado, né? Sim. Então, mas dizem, né, que o amor ele não é só de sangue, né? Então a gente percebe isso, né? Então hoje é paixão, né? Eu perguntei isso porque quando tu tá, tipo assim, puxando a orelha, né, ou chamando a atenção do atleta aí, que ele tá aí e tal, eu acho que é o mesmo sentimento, né? Pô, cara, eu quero ser um vencedor, sim, mas eu não sou vencedor se tu não é o cara do meu time, né? Se tu não é o cara que vai superar as tuas dificuldades e dizer, ó, nós somos campeão juntos. Eu comentei ali antes também sobre a questão do esporte individual, do coletivo, né? O individual ele é muito mais difícil, né? É você contra você o tempo todo, né? O coletivo, tu tem uma equipe, então eles te apoiam, Sim. ele vai te apoiar quando não estiver legal e tal. Então, fazer uma analogia ali, o que tu tá ali, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, esse sentimento, né? De ter ajuda, de tu incentivar aquela pessoa. E realmente, como eu falei, vamos entrar de novo naquela questão. Eu preciso dessa pessoa, né? Eu preciso que ela tirar o melhor dela, né? E deles, para que eles possam me ajudar a trazer o resultado que nós queremos, que é o objetivo do clube ali, né? Falando aqui da CBF, é alcançar, né, os títulos e colocar o troféu no armário que eles gostam muito. Mas precisa realmente, cara, aí vamos lá. Por que a pessoa precisa de pessoa? Porque esse cara tem que... eu sempre uso um exemplo assim, muito simples, muito chulo, que é a autoridade e o poder, né? Nós comandamos as coisas, a autoridade, não autoritária, a autoridade Sim. é o cara aquele que vai ser respeitado, que é o cara que se impõe, que dá puxão, mas que também elogia, vem cá e tal. E aí quando tá lá atrás, quando eu digo, né, pô, aquele cara lá, fala bem desse cara, quando alguém fala, né, mal, esse cara, não, só um pouquinho, esse cara é muito bom, cara, você tá ficando louco. O poder, tu lidera pelo poder, pela força. Tu pode, o cara vai lá e faz, mas ele sai esse cara é um... não. Que o pessoal respeita só porque é obrigado, pelo porque cargo. Ele tem um poder, exato. Então, é isso, né? A liderança eu vejo muito por esses olhos. Assim, tu precisa, sim, cara, cuidar um pouco do cara. Aí tem vários estilos e cada pessoa leva do jeito, né, e tal. Ou fala nome ou não fala. Isso não é mas a grande sacada é isso. Como eu falei, nós somos vendedores de ilusão. Nós trabalhamos principalmente na base, falando de base, a gente trabalha e lida com o sonho todo dia com o sonho de um cara. Eu não posso ir ali simplesmente chutar o balde, não me interessa, tá todo mundo no mesmo barco, né? Não é. Eu tenho que ter uma atenção e aí é um trabalho a mais, né, para os líderes, para os treinadores, para os profissionais, assim, não é fácil, mas eu acredito que se tu consegue ter esse tipo de postura, esse tipo de comando, cara, ali na frente tu vai buscar alguma coisa. Se não buscar o troféu, vai buscar isso. Esses caras vão sair dali replicando o que tu passou, e aí, meu amigo, só alegria. Muito bom. Bora lá então, pessoal. Então agora, mais uma vez, nós vamos lembrar dos nossos patrocinadores. Antes nós falamos dos patrocinadores Master, agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores Premium. Então, nos nossos patrocinadores Premium, nós vamos falar de Gedon Malhas. Gedon Malhas, a malha que veste o Bodega de Negócios. Muito bom. Então, um grande abraço lá, Douglas, Diego, seu Domingos. Grande abraço para vocês aí. Também estão convidados para o Bodega de Negócios para tomar um chopp com nós lá. Sejam bem-vindos sempre. Seu Paludo, Elias Paludo, que aqui esteve também. Um ótimo podcast. Quem não assistiu, volta lá para assistir esse podcast que foi maravilhoso. Lojas Egla, nosso patrocinador também. Multimóveis, o Kid, a Maristela lá, grande abraço para vocês. Multimóveis, então, nosso parceiro aqui do Bodega de Negócios, patrocinador forte, né, tchê? Foco Gestão Contábil, Eli, estamos com saudades tuas, né, tchê? Eli que falou o dia que eu fui visitar ela, né, ela tem um escritório de contabilidade, gestão contábil, e ela falou assim, ela disse, eu quero mudar a contabilidade no Rio Grande do Sul e Brasil depois. Muito forte, muito forte, ótima profissional. E agora aqui um momento assim para cortes rápido, Tramontina, né, que eu tô vendo que ele tá pronto para trazer um negócio ali, né, tchê? E aqui então homenagem ao nosso patrocinador ali, ó, Dom Ferreto.
Maurício, né, Maurício? Que tal, hein? O que estão achando do negócio ali, ó? Olha mesmo. Se pudesse falar do cheiro, né? O pessoal pudesse sentir o cheiro. Meu É isso aí. Então, ali, ó. Logo nós vamos botar ali no Bodega de Negócios como que faz uma faca dessas e como que faz uma faca dessas, né? E os Como é que chama detalhes, isso? né? Damasco, aço damasco e cabo em alpaca. Sabe como é que faz essa faca aqui, Tuane? Eu quero saber, tô curiosa. Fala rapidinho aí como é que faz. Então esse aqui são duas misturas de aço, é uma faca forjada, né, uma faca batida. Então é um processo bem artesanal, bem demorado para fazer. É uma das mais preciosidades que tem se falando em cutelaria. Ela não é pintada, né? Não, isso aqui É um dois aço, tipos, são dois tipos de aço. aços. Aqui tem 220 camadas de aço. Uau! É difícil de fazer ela, né? É difícil, bem difícil, né? Ela é forjada difícil pra ficar numa qualidade dessa. Bate, Fazendo desenho. Bate. Uau! Fazendo é o que mais líquido tem retenção de fio, enfim. fazendo um líquido que a gente tá falando aqui, né? É difícil, né? É difícil. Forjado, trabalhado, suado pra sair uma coisa legal. Pra sair um craque, não é fácil, né, É cara? um esforço que dá resultado, né? Não é Mas fácil. é muito linda, todos os detalhes, a gente olhando de perto, impressionante, parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço também pelo convite de estar aí com vocês. Seja bem-vindo sempre. Parabéns pelo negócio. E esse aqui foi o presente que ele deu para nós do Bodega de Negócios, né? Ó, o chapéu Galdério, o laço e aqui, ó, Bodega de Negócios. Muito legal, cara. Obrigado, mano. Valeu pela parceria. Tamo junto. E aí, então, falamos da Dom Ferreto. Quem não segue lá Dom Ferreto lá e compra sua faca pro teu pai, que o teu pai certamente vai gostar de uma faca bem baguada. Galpão dos Guri. Cachorro, Rafa, o galpãozinho aqui é legal? Muito legal. Ah. Eu falei pra vocês, um ambiente sensacional, um ambiente Aham. gostoso, aconchegante, né? Isso é bem bacana pra quem vem aqui, eu acredito, né? Eu, pelo menos, estou me sentindo muita vontade, né? Em casa. Que legal, é isso aí, é isso que nós queremos proporcionar para o nosso convidado. Quando entra aqui no Bodega de Negócios, nosso galpão aqui, sinta-se em casa. Esse aqui é o galpão do nosso patrocinador, Mazoquim, nosso parceiro, nosso bruxo aí, que é um cara muito gente boa. Então, forte abraço, Mazoquim, também. Conte com a gente sempre que precisar. Instituto Tuane, mentora de negócios, aqui ó, Isso aí. treinadora, então Mentoria, briga consultoria, grande, né, treinamentos empresariais. Contem comigo. verdade. O churrasqueiro ficou chateado porque ela não come carne, mas tudo certo. Mas é o melhor churrasco vegetariano. Recomendo, tô fazendo propaganda. Eita, nós. Isso aí. Nós temos que arranjar um patrocinador, eu acho, de um Pois hortifruti, do negócio. Eu já tô mirando ele, já vai vir com isso. O sushi. O sushi, tem sushi vegetariano Vai muito ter. bom. Vamos entrevistar o cara do sushi. Ah, é? Para o Bora. sushi ser bom, ele tem que ter bons pratos sem peixe. Então vamos acompanhar. Pura pepino. Inspiração Cipres, então. Inspiração Cipres, joias baseadas nas grandes joalherias. Então, meninas, fiquem ligados. Inspiração Cipres. Cipres com Y. E as meninas falaram que Cipres. Por que Cipres? Porque Cipres é o nome da cidade da deusa da joia. Olha, o negócio todo muito um foda. significado. Autotradição concessionária Volkswagen. Ô, nosso amigo Júlio lá. Tinha falado antes, mas é um bônus pro Júlio. Eu prometi um bônus para ele lá. Autoestilo Veículos, nosso amigo Evandro. Da Novos e Semi... Não, lá no Evandro é só seminovos. Autotradição são os novos, né? Volkswagen. E Conex Marketing Digital. Então, obrigado aí, patrocinadores. Conte com a gente sempre. Vocês estão no nosso coração. E principalmente a marca de vocês nós vamos levar sempre junto com o projeto Bodega de Negócios. Rafael, a pergunta. Qual que é o atleta que tu tira o chapéu para ele dentro dessa tua caminhada aí? Pode falar até dois, entendeu? Que tu tira o chapéu para eles. Ó, esse cara aqui eu tiro o chapéu. Posso acrescentar? Opa! E por quê? E por quê? É verdade. Ficamos curiosos. Vamos lá, vamos lá. Dentro do futebol, eu vou aqui falar o nome de um cara que é super conhecido, né?
e que é o Pelé. Eu acho que é um cara, não estou aqui fazendo média nem nada, posso citar vários, né? Tem vários, mas assim, é um cara que eu acho que dentro do que ele passou, da fase que ele passou, né? Por tudo que ele fez ali, por tudo que ele representou pra gente, né? Um cara que é uma... Claro, teve uns momentos ali difíceis e tal, a gente não sabe muito, às vezes, no que acreditar, né? Mas o que eu lembro e o que eu aprendi e vi, não vi ele jogando, mas o que a gente ouve, enfim, é um cara isso, é a determinação, um cara que passou por cima de tudo. Um outro cara que eu podia falar que é o Zico, né, que aí já um pouco fez parte, assim, né, me lembro que era criança, né, aquelas seleções de 82, 86, né, que o pessoal era um encanto ver aqueles caras jogarem futebol, né, e a gente viveu com aquilo ali, né, por isso que a gente traz muito essa coisa do saudosismo e tem muitos, muitos contra, né, o que acontece hoje no futebol de profissional aí, que a gente vê, né? Então eu fui criado numa época que o futebol era muito bom, era legal de ver, e hoje está muito difícil de tu ver acompanhar o futebol, né? Exatamente. Eu posso trazer esses dois caras e o Zico pela qualidade, pela superação de machuca, né? Um cara que sempre se dedicou, são os caras profissionais, né? Os caras que faziam de tudo, treinavam, como eu falei, chega antes, sai depois, né? Ficava ali batendo, vamos lá, o Oscar, que todo mundo fala, né? Que arremessa ele, tanto é que eles traz, né? Nos cursos, enfim, nas mentorias, no que ele faz, no que ele fala, e eu me lembro que lá em Santa Catarina, em Videira, uma cidade que eu trabalhei também, lá com futsal, o treinador, ele foi lá fazer uma palestra para todo mundo, e aí os jogadores da comissão foi convidada para ir, e ele falou que não é à toa que ele acertava aqueles arremessos, né? Ele fazia não sei quantos arremessos depois do treino. Então essas coisas a gente sabe que esses caras são as inspirações, né? Vamos falar de Senna, que é um cara realmente também determinado, quem viu o filme agora, né? Era um cara, nossa, eles queriam muito, eles faziam de tudo, eles se melhoravam, eles buscavam o tempo todo, né? E isso eu acho fantástico, isso é muito legal. O Bernardinho, como treinador, que todo mundo fala, né? Eu sempre trago também que tem que ter algumas ressalvas. É um cara que sempre trabalhou com muita coisa boa, só trabalhou com coisa boa. Mas mesmo trabalhando com coisa boa, ele conseguiu tirar muito das pessoas ali e trouxe todo um legado, né? Hoje se muda algumas coisas, mas enfim, continua sendo um cara para mim também sensacional. E falou do cara do futebol ali, tu falou do futebol de campo. Tem um cara do futebol de salão que tu... Cara, eu convivi com muitos jogadores e treinadores, né? Eu fui forjado, a minha escola, assim, é desde o PC, né? Que foi um cara ali, que hoje ele tá no futebol de campo, mas foi um cara da seleção brasileira, Corinthians, Ubra ganhou muita coisa, nós fomos tricampeões com ele. O próprio Jarico, que voltou aqui hoje, para mim também é um cara que já trabalhou comigo em outras fases, é um cara sensacional, apesar daquele jeito de brabão e tal, né? Aquela coisa sisuda, é um cara de um baita do coração, né? Fantástico. Aí se tá aqui, eu não quero ser injusto, né? Mas é o Ferretti, né? Que é o falecido Ferretti, que é um treinador também que fez parte da minha geração ali, que eu fiz parte, né, dessa geração. Alguns treinadores que me iniciaram no futsal, porque, como eu falei, eu não era do futsal, eu entrei na universidade e conheci o esporte através do Rogério Voser, que é um professor muito conhecido também, é um mestre, hoje ele está nessa área acadêmica, né? E aí outros vários que passaram, e como eu falei, a gente nós vamos pegando um pouquinho de cada um, né? E vamos vendo o que aparece. Hoje, o último treinador que eu conheci, que eu admiro muito, eu aprendi a respeitar e admiro muito o trabalho, é o próprio treinador Bier, que está aqui, o André Bier, que é um cara que traz muito essa pegada, assim, sabe? Um cara extremamente positivo, sabe? Tu vê o treino ali, ele incentiva o cara, ele, vamos, boa, tá. E quando tem que dar dura, ele para e dá dura também, não tem meio termo, né? É um cara muito justo, isso é muito legal e é difícil, né, no futebol. Então, um cara que é muito justo, isso é legal, muito honesto, né, no sentido de que chega lá e fala pro cara na cara dele, sabe? E cobra, mas é o positivo, cara, é o treino legal, leve, não é legal, é leve, mas objetivo, né? E brigando e competitivo, porque tem que ser competitivo. Então, esses caras, assim, realmente me trouxeram muita coisa legal, né? Falando de futsal, né? E Rafael... E jogadores, só para responder a tua palavra, jogadores, eu vivi numa época que cara, era Paulinho Japonês, era o Índio, era Saad, era todos os caras de seleção, sabe? Falcão, cara. Nossa senhora, essa geração, eu ali no dia a dia, né, vivendo dentro naquela época, quando treinador de sub-20, auxiliares, eu passei tudo que eu passei, que eu vejo o pessoal passando aqui, eu passei numa época diferente, mas a mesma coisa, eu convivi dentro de 7, 8 anos dentro do ginásio, só com cara bom, só com fera, assim, sabe? Então, tem referência de tudo que é lado, né?
Mas falando de futsal, assim, e esses caras de futebol também. E dentro de vitórias que tu teve, títulos, qual que é aquele que mais te marcou? Olha, eu tive alguns aqui, como eu falei, eu fui campeão Já em o cara alguns... numa saia justa, É, né? não quero ser... Como eu disse, eu não sou um cara que eu tenho muitos títulos, mas eu tenho alguns títulos muito importantes para mim, alguns estaduais, né, que eu conquistei, mas eu acho que algumas ligas que eu cheguei dessas nacionais, assim, que eu consegui chegar até uma final e tal, às vezes não ganhava, mas era um vice, mas me fez brilhar um caminho muito difícil, chegar numa final é muito legal, mas assim, a última que mexeu muito comigo foi, eu vou explicar porquê, foi na China, na Copa da China. A Copa da China a China é muito grande, né? Então é uma competição muito difícil, né? Tu tem ali, desde lá da Mongólia, que era o time que geralmente fazia final, no extremo, no alto da China, a Shenzhen, que era a minha cidade, né? Que é lá no sul, né? No cantão da China, a gente chama. Então, assim, foi um campeão de Copa da China Under 21, né? Que eu joguei com os meninos de 17 anos. E aí, por que eu digo que é mais importante? Não que não seja, mas assim, é tão difícil de chegar num país que não entende nem... Eles chegaram para ser treinado por mim com chuteira, no primeiro dia de treino. Meu Deus, sabe? Que era uma aposta, era um projeto lá da equipe Shenzhen de formar jogador de futsal, porque não tem formação na China de futsal. E aí era um desafio, porque eu trabalhava no adulto e aí tinha que fazer essa parte. Falei, cara, vamos lá. Então esses meninos chegaram sem saber nada de futsal, sem referência, sem nada. E aí foi um trabalho todo difícil, e nós perdemos num ano, e aí fomos pro segundo ano, perdemos para esse time da Mongólia, que a Mongólia eram uns caras muito fortes lá, realmente perto da Rússia, os caras eram uns monstros, com 20 anos, e nós com 17, 16. E aí esses meninos no segundo ano, que eles são um pouquinho mais... nós conseguimos ser campeão, mas o que me chamou, por que eu disse que é muito importante? Até eu tenho uma foto, que eu disse que essa foto me custou muito caro, porque eu perdi o emprego logo depois, assim, numa situação lá meio, né, não é que eu perdi o emprego, deu a Covid, eu tinha que voltar mais uma vez, eu tinha um pré-contrato, e não voltei, porque eu sei que eu meti a mão com os caras, porque pra mim era muito importante lá na frente, porque teve toda uma solenidade, né, e aí eles chamaram o treinador do time, e eu era o treinador, e aí os chineses, eles têm essa coisa, né, tinha um rapaz que era meu diretor, e ele queria ser o treinador, e ele era o meu chefe, mas ele queria... E aí colocaram o nome dele como treinador, e eu não percebi, porque estava tudo em mandarim, eu sei falar, mas não sei escrever. Sim. E aí, quando chamaram o cara, o treinador, né, campeão, foi considerado o melhor treinador, né, eu ganhei esse é o título, né, de melhor treinador da Copa. E aí chamaram o nome dele, daí os atletas me olharam, coach. E eu olhei, legal, daí quando vi, vem ele, pá, e aí quando ele foi, todo mundo olhou, não sei o quê. Quando ele me olhou, vem cá, é eu que vou, cara. E ele me olhando todo sem jeito e tal, eu digo, não, e os caras esperando lá no palco, e os guri, coach, vai, gol. E aí eu fiquei, que seja justo. Mas o legal disso foi, é óbvio que um título desse foi muito importante, o brasileiro lá fora, trabalhando, fazer com que os meninos jogassem, fossem campeões, sem nem saber. Né? E merecido, com um time muito forte, fisicamente totalmente fora do... Mas o legal foi o final, porque... O asiático, em geral, ele não tem muito essa coisa do toque, do abraço, do carinho, é tudo muito assim, é uma cultura totalmente radical. Os meninos de 4, 5 anos, eles começam cedo nos treinamentos e tem a varinha lá que eu tinha pavor de que os caras, se tu errar, sabe? Mas enfim, vai dar um podcast só pra isso. Se a gente soubesse nesse assunto, só pra isso. E aí eu me lembro que quando acabou o treino, cara, eu abraçava aquelas crianças, e tem muitas fotos, né, eu abraçando, eles chorando, eu chorando, e aí eles emocionados, né, e todo mundo, e aí no final eles me tocaram pra cima, e aí tem uma cena dos meus diretores, desses dois, eles olhando assim, sabe, com uma cara de brabo, né, de indignado, onde já se viu tocar o treinador pra cima, abraçar e beijar, e eu abraçava, e eles vinham assim, sabe, uns vinham meio assim, meio, e de lado eu venho cá, cara, eles me abraçavam, eu senti que eles abraçavam assim como uma carência, né? Então aquilo ali, cara, foi fantástico. Hoje eu acho que foi o mais emocionante por isso, assim, né? De ter conseguido fazer alguma coisa tão diferente, num lugar tão diferente, com pessoas tão diferentes, e alcançar eles, né? Que era o grande, que é grande, foi isso. Parabéns. Consegui passar por passei por cima da cultura e fui lá e peguei eles, abracei, pegava um e abraçava, e eles vinham, né? Vinham meio assim, eu sabia que eles queriam o abraço, mas eles estavam meio assim, eu vinha, vem cá, e pegava. Então tem umas fotos ali que eu digo, meu Deus do céu, isso aí pra mim acho que foi o ápice, né? Tu não fugiu da tua essência. Não consegui, com muita dificuldade, me custou algumas coisas, como eu disse. Era pra mim ter voltado, e daí, né, os caras, não precisa, me pagaram lá e tá tudo certo, né? Mas eu disse, essa foto me custou, mas eu não me arrependo, assim, né? Marcar tá na vida das pessoas. Essa foto aí nós vamos postar no Bodega do Negócio depois. Essa aqui tá ali com a taça, daí tá o presidente da Federação da China do meu lado, o treinador da seleção da China lá atrás, né?
E aí recebendo aqui, e não era pra eu, né? Mas eu briguei e falei, não, é eu que vou. Aí no outro dia os caras já começaram a me atravessar. Muito bom. Então agora nós vamos aí, ó. Deus. O que significa Deus pra ti? Cara, se eu te falar que eu sempre estive, né, conectado, eu vou ser hipócrita, porque em muitos momentos eu me perdi. Eu acho que isso é uma coisa natural, né? Mas acho que tu vai ficando mais experiente, tu vai dando força para algumas coisas que é importante. Hoje eu acredito muito eu sou católico, né? Eu gosto da história, eu acredito nisso, apesar de hoje estar uma loucura total, né? Nada do que a gente aprendeu parece que é verdade. Mas eu acredito ainda, sim, eu acredito, né? Eu sou católico, não sou aquele fervoroso que vai na igreja, mas eu tenho o costume, eu gosto de ir, né, entrar na igreja, rezar, como tem ninguém, não precisa ser a missa, né? É isso aí. Então, assim, eu acho que o principal hoje, cara, que move as pessoas e eu me cobro porque eu me perco muito rápido, é a fé. Tanto é que eu tenho uma tatuagem aqui que eu digo fé, né? Eu acho que se tu não tem fé, cara, se tu não acredita em algo, tu tá perdido, porque hoje tá muito difícil. Então, independente que nem eu digo, independente da placa de igreja que tu levanta, o importante é tu ter fé, cara, acreditar em uma coisa legal, Essa uma coisa conexão boa, com sabe? Deus. E aí se for o Deus aquele lá, beleza, mas de repente é o Deus de qualquer outro, mas tenham fé, acreditem em alguma coisa, né? Não fique a Deus dará. Fica a Deus dará, exato, perfeito. Não fica assim só pelo, tem que acreditar em alguma coisa. Nem que seja numa música, em alguma, mas tenha fé, cara. Eu acho que isso é fundamental. Acredite em alguma coisa maior, assim, né? Em algum momento tu vai te impulsionar, tu vai precisar. Sozinho a gente não consegue. Nós falamos aqui de profissionalismo, jovens, educação e tal. Eu queria perguntar para ti, existe segredo para o sucesso? Tu acredita nisso? Tem um segredo para o sucesso? Cara, é muito difícil tu mensurar isso, né? Tu conseguir trazer alguma coisa... uma palavra, né? Sucesso, porque são várias coisas que inclusive nós falamos aqui, muitas coisas, né? Eu acredito muito que o sucesso ele vem desde as tuas iniciativas, assim, né, cara? É muito, muito difícil. É trabalho, é busca. A gente fala de estudo, não é um estudo que vai te dizer, porque, vamos lá, vamos fazer uma analogia. Antigamente, tu tinha, se falava muito da faculdade de Direito, né? Advocacia, que ele falava, médico, medicina. Direito era o sucesso, era o parâmetro de sucesso. Valor, cara, hoje não é, infelizmente, ou felizmente, eu acho que ainda o estudo é, sim, um balizador, mas hoje ele deixou de ser uma coisa, então tá muito a bangu, assim, tá muito solto, né? Mas eu ainda acredito, como eu falei para vocês, eu ainda acredito numa busca, sabe, estudos, preparação, e aí ela é muito subjetivo, né? Que nem eu falei para vocês, o sucesso. Me perguntaram uma vez, Rafa, tu acha que tu é um cara de sucesso? Eu falei, eu acho que eu sou. Não se traduz em títulos, mas eu sou um cara de sucesso. Eu sou privilegiado, ter conhecido tanto lugar, ter feito tanta amizade, hoje conseguir falar 4 línguas, 5 línguas, enfim, me comunicar com um monte de pessoas que não tem não tem nada a ver comigo, né, com a minha cultura. Então, eu acho que isso é o sucesso, né, é tu conseguir alcançar as pessoas. Aí também não vou ser que não tô romantizando nada, não tô querendo, não é piegas, né, é realmente isso, é tu conseguir alcançar o coração daquele cara, fazer com que aquele cara, eu acho que essas coisas é o sucesso, assim, né. E tem pessoas que talvez identifiquem sucesso como, sei lá, ter muito dinheiro, conseguir fazer com que tua empresa, né? Legal, ok, vale também, mas como é que tu chega até lá, né? O que tu faz para conseguir esse sucesso? Depende, né? Passou por cima de ninguém? A que preço? Pô, não passar por cima de ninguém, cara. Isso é muito importante, né? Bem lembrado isso aí. Passar por cima dos outros para ter sucesso não paga a pena. Nós falamos do atalho, né? Não vai no atalho que não vai dar. E linkando, então, né? O início ao fim da nossa resenha aqui, né, cara? Eu acho que pega bem falar, né, cara? Tu imaginava quando tu era criança lá, eu quero ser jogador, ou quero ser técnico, eu quero ser treinador, tal, que tu chegaria hoje onde tu está? Não. A gente nunca imagina, né? Como eu falei, eu acho que eu sou muito privilegiado, cara. Às vezes eu fico chateado comigo, que nem eu digo, eu me cobro muito porque eu reclamo, eu sou muito reclamão, né? Eu sou muito reclamão, e aí volta e meia a minha esposa, por exemplo, a Fabiola, né? Que
hoje é uma psicoterapeuta, né, empresarial aqui de sucesso, e está trilhando um caminho muito legal, uma humildade, uma pessoa fantástica, assim. Ela me traz muito isso, me traz muito para a realidade, né? Rafa, olha o que tu vive, olha o que tu tem, olha o que tu sabe. Então, assim, para de reclamar, que o reclamar não vai abrir as portas para ti, sabe? Não vai abrir, tu vai sempre, vai nos entrar naquilo que a gente fala muito, da questão do negativo. Quanto mais negativista tu for, quanto mais tu resmunga, tu reclama, a vida não vai te abrindo portas, não vai te colocando para cima e tal. Então, isso é uma coisa que eu preciso me policiar o tempo todo, em geral, acho que as pessoas, né? A gente reclama, né? Eu ensino minhas filhas, né? Eu quero que elas sejam ambiciosas. O que é isso? Querer melhorar, querer uma vida melhor, buscar evoluir, mas sem deixar de estar feliz com aquilo que elas já possuem. Então, eu acho que é exatamente isso, a gente ter esse senso que tu traz, que o atleta ele tem que se cobrar, ele tem que querer ser melhor, essa personalidade de querer buscar. Eu digo muito insatisfeito, né? Aqueles caras... É o que eu mais digo, né? Insatisfeito quando tu faz o movimento, claro, né? E reconhece ser feliz com aquilo que tu já conseguiu, aquilo que tu já tem, valorizar, né? O que tu tem de bom. Esse termo é legal que tu falou, né? É fazer o movimento para as coisas acontecerem, né? Eu acho que... Que zona de conforto não é legal. Tu não vai... É isso que eu tô falando. O sucesso, ele não tem uma... É isso que eu digo, ele não tem uma linha, não tem uma regra, né? Para sucesso, faz isso, né? Não tem uma receita pronta. Não tem receita de bolo. Nós já vimos tanta gente falando, tanto empresário de sucesso, o próprio Justus, né? Que é o cara que eu acho que é uma referência de sucesso com relação a... Ele mesmo já trouxe, não tem uma receita de bolo, né? Mas essas coisas todas vão fazer com que tu chegue lá. Em algum momento tu vai chegar. E principalmente isso também, não passar por cima de ninguém. Acho que isso é uma dica muito bacana, né? E é difícil, né? É difícil porque em muitos momentos tu vai se colocar da prova. Agora eu vou nesse cara. Não dá. E aí Mas enfim, é o preço que tu paga pelas coisas, né? É incrível, cara, é incrível. Então, acho que nós encerramos, né? Chegamos no final do podcast Bodega de Negócios, assim, com chave de ouro. Por quê? Conhece o Paulo Jeremias? Dono da Di Paolo? Da rede Di Paolo? Não, eu não conheço. Conhece o Tarcísio Michelon? Também não. Conhece o Elton Gialdi? Também não. É que ele morou muito fora. Eu não sou muito dessa região. A pergunta é exatamente para isso. Mas as empresas de Paolo eu sei quem é. Eu não sei qual é a empresa. A pergunta é exatamente para isso, né? Porque ninguém se conhece. Quer dizer, talvez ouvi falar, ou talvez, sim, conheço o negócio, mas não conheço a pessoa. Mas todo mundo fala mesmo. Eles falam a mesma coisa que tu falou. Legal. Honrar pai e mãe. É a primeira coisa que tu falou. Tu não tinha falado de esposa, tu falou de esposa agora. Então, muitos deles elogiam a esposa, porque a esposa que eu tenho me levou aonde eu estou. Entendeu? Deus tem que ter uma fé. Deus, tem que ter uma fé, tem que ter E sucesso, não existe segredo do sucesso. Todos falam, por isso que eu pedi se tu conhecia eles. Não conheço, mas, cara, vocês falam a mesma língua. Sim. Entendeu? Sucesso é acordar cedo e trabalhar, ser disciplinado, acreditar naquilo que você deseja, acreditar no teu sonho, né, cara? E para encerrar, então, antes do brinde, né, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os empreendedores, que tu deixasse uma mensagem para os jovens aí. E dentro do que a gente fala aqui, né, e do que eu trago, da minha vivência, do que eu vejo, do que eu percebo, do que eu admiro, do que eu busco, do que eu acho que é bacana, do que eu acredito que seja bacana, é essa busca, cara, essa busca incansável, assim, né? E aí vamos pegar algumas coisas que nós falamos aqui, sem passar por cima de ninguém, obstinação, né? Aquilo que falou que a gente está falando da academia, né? Que é não sabotar, sabe? Não sabotar os outros. Eu acho que a busca, cara, a disciplina, todos esses valores que parece que ficou para trás, é o que vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que busca aquilo que tu gosta, né? E assim, não é porque hoje é legal fazer isso, né? Hoje é legal, eu vou pensar isso aqui no dinheiro. Cara, o que te move, né? O que faz tu sair, né, da zona de conforto? O que faz tu acordar de manhã? Qual é aquele negocinho que mexe, que tu te arrepia, sabe? O que te move? Cara, exato, vai atrás, descobre o que tu quer. Eu, quando era criança, eu tinha não tô dizendo aqui que eu sou, mas quando eu era criança, eu sabia, eu queria isso, incrível que pareça, desde pequeno, eu falava, cara, eu vou ser jogador ou vou ser treinador.
Então, assim, por isso que eu me sinto privilegiado. E o que aconteceu? Eu tive suporte, tive apoio, né? Agradeço muito, eu falo muito da minha família por causa disso, muito me ajudaram, porque hoje em dia é muito difícil tu iniciar uma carreira de profissional. Mas eles me ajudaram, mas eu consegui trilhar um caminho por mim, com apoio, mas eu consegui. Então eu fui passando por dificuldade, fui deixando coisas para trás, né? Abri mão de muita coisa, vivi muito longe, passei, sei lá, 10, 15 anos longe da minha família, das pessoas que eu gostava, né? E para chegar a algum lugar, para chegar a esse ponto de tu estar num clube bacana, de tu estar feliz, tu estar satisfeito, que eu acho que talvez o sucesso seja isso, né? Tu tá feliz com o que tu faz, né? Está se sentindo completo e buscar, cara, com todas as tuas forças, com todo o teu sentimento, ver sempre pelo correto, cara, pelo correto. Faz, paga o preço, né? Que é normal e lá na frente tu não vai te arrepender. Não tem uma receita, mas sim fazer o que te faz bem, é o que te deixa feliz, cara. Eu acho que isso aí é uma importante. Muito bom. E se falando de futebol, né, cara, pra saideira, né? Rafa, como é que vai ser domingo? Vai ser Grêmio ou vai ser Inter? Vai ser difícil, mas eu acredito que o Internacional conseguiu uma vantagem muito expressiva. Cara. Junta 2-0 na casa do adversário e jogar em casa depois é muito difícil reverter. O Grenal pode acontecer qualquer coisa, né? Não dá para duvidar, mas eu acredito que vai ser difícil. Estou aí apostando no empate. Você é gremista? Não, sou colorado, cara. Eu trabalhei no Internacional, tive oportunidade de trabalhar no Internacional 2 anos, né, com futsal, e foram anos maravilhosos, e me lembro que naquela época era muito mais fanático. Hoje, a gente, quando vive dentro do futebol, tu acaba, né, não sendo aquela loucura. Mas eu acredito que o Inter deve ganhar essa competição. Não com facilidade, mas deve ganhar. Muito bom. Tony, valeu o brinde, né? Valeu a entrevista, valeu o negócio. Bom. A gente vê que sucesso não tem receita, mas tem características incomuns, como o César trouxe, e que mostram um cara de sucesso como o Rafael. Obrigada, Rafael, foi muito bom. Aprendemos bastante com você. Eu que agradeço o espaço. Espero poder ter contribuído, né, com as pessoas e trazer um pouquinho da minha história, que é simples, mas eu acredito que sempre a gente consegue tirar, como eu falei, eu aprendi muito com várias pessoas e foram mim, então que tu consiga alcançar o coraçãozinho de alguém lá, já tá ótimo. Tenho certeza que muitos vão se inspirar, então aqui quero fazer um brinde, entendeu? A todos vocês, empreendedores, e ao sucesso de cada um. Sucesso. Sucesso! Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, curtam os episódios e compartilhem esse nosso conteúdo que é riquíssimo. Valeu, abraço, tchau, tchau. Tchau.